A Guerra do Paraguai durou 6 longos anos. Informalmente começou em 1864 e formalmente em 1865 e foi até 1870. É um conflito muito marcante, longo, sangrento na história da América Latina. A gente precisa de um pouco de contexto da região para começar de algum lugar. Então essa guerra ela foi marcada por conflitos territoriais, não só do Paraguai, mas as disputas pelo território da Bacia Platina, uma região que era muito importante, que fluía muitos rios e que era um importante meio de comunicação e exportação na época. Na história, a guerra ainda é um assunto muito controverso entre vários historiadores, principalmente quando se trata do motivo que iniciou a guerra. Atualmente, com a ajuda dos grandes acervos e de materiais que foram sendo liberados ao longo do tempo, os historiadores chegaram em algumas conclusões um pouco mais precisas. Os países que estavam envolvidos na guerra foram o Paraguai, anteriormente, a Argentina, o Brasil e o Uruguai. Na época, o Paraguai estava sendo governado pela família Lopes, que eles governavam de uma forma ditatorial, eles eram presidentes vitalícios, e quem estava no governo durante a guerra foi o Francisco Solano Lopes. Ele era um homem muito inteligente, ele tinha estudado na França, na corte do Napoleão, sido ministro da guerra e oficial do exército. Ele era um homem muito inteligente e muito militarizado, que estava trabalhando para a militarização do Paraguai. Enquanto isso, no Uruguai, o Partido dos Blancos estava no poder, e eles tinham fortes relações com o Paraguai. O Paraguai, ele não é um país litorâneo, ou seja, ele não tem acesso ao mar. E os blancos permitiam que o Paraguai fizesse comércio e navegação por Montevidéu, que era muito importante para o Paraguai. Os colorados, os rebeldes, um outro partido uruguaio, eles queriam tomar o poder do Uruguai e esse partido recebia apoio do Brasil e da Argentina. O Brasil estava vivendo o segundo reinado nesse momento, o Dom Pedro II estava no poder, e eles tinham uma grande dependência econômica da Inglaterra e muitos interesses na Bacia Platina. Na época, o Mato Grosso do Sul só era acessível pelos rios, já que o Brasil era um país muito litorâneo. Os bandeirantes já tinham feito um trabalho grande de expansão e centralização, mas era um país muito focado no litoral. Houveram historiadores que defenderam que a guerra foi causada pelo desejo expansionista do Francisco Solano Lopes, mas essa tese já caiu em desuso. Também defendeu-se que toda a culpa da guerra teria sido da Inglaterra, que também caiu em desuso, embora a Inglaterra tenha sim tido sua participação direta na guerra. Agora, depois desse chazinho de contexto, vamos entender o que foi o estopim da guerra e por que considera-se que ela se iniciou em 1964. Em 64, os blancos estavam no poder lá no Uruguai e os colorados desejavam tomar o poder. Então se iniciou uma guerra civil, da qual o Dom Pedro II interferiu e enviou tropas brasileiras a favor dos colorados. Na década de 1860, o Brasil interfere numa guerra civil uruguaia, motivado por interesses comerciais e em apoio a reivindicações de estancieiros rio-grandenses que alegavam que estavam sendo perseguidos no Uruguai. E então o Paraguai inicia a guerra com o Brasil. La independencia de Uruguay era una cuestión de vida o muerte comercial para el Paraguay, porque el puerto de Montevideo era el puerto que Paraguay usaba para comerciar con el exterior. A interferência do Brasil na política externa foi muito mal vista e deixou Solano Lopes furioso, porque ele dependia muito do acordo com os uruguaios, que já era o único aliado do Solano Lopes ali na região. No dia 11 de novembro de 1864, foi sequestrado pelo Paraguai um navio, o Marquês de Olinda, que transportava o presidente da província do Mato Grosso do Sul.
O presidente morreu na prisão e 6 semanas depois o Paraguai oficialmente vai invadir o Mato Grosso. Cuando el Brasil manda el buque Marqués de Olinda aguas arriba hacia el Mato Grosso, al Paraguay se le acusa de haber iniciado la guerra con el apresamiento de ese buque. Ese buque no era un buque de guerra, era un buque de la Marina Mercante brasileña, lo que el Paraguay siempre creyó que el Marqués de Olinda portaba armas y que ese fue el motivo que fue apresado. Pero esa aseveración solamente lo puede dirimir la historia en archivos que se encuentran sellados en el Brasil. Não há documentos certeiros sobre o número de soldados e de mortos, mas estima-se que o Paraguai tinha cerca de 64 mil soldados, o Brasil 18 mil no início da guerra, a Argentina 6 mil e o Uruguai 1.000. O início da guerra foi muito marcado por essa desproporção. Foi bem sangrento também. Devido à guerra, o Brasil é forçado a criar um exército. O Paraguai queria atacar o Brasil pela retaguarda, mas para isso ele precisava entrar no território argentino. O governo argentino não permitiu a passagem do Paraguai no território, mas o exército do Paraguai invadiu a região mesmo assim, declarando guerra também com a Argentina. Além desse grande enredo, no atual estado do Mato Grosso do Sul, era uma zona de disputa entre Brasil e Paraguai e também um contencioso em relação à liberdade de navegação pelo Rio Paraguai, que era a única maneira do Rio de Janeiro se comunicar com a província do Mato Grosso. Para fazer isso, Solano Lopes achava que ele teria apoio nessa guerra contra o Brasil de províncias argentinas, principalmente Entre Rios e Corrientes, da própria facção Blanca do Uruguai, mas a única maneira de interferir na guerra era chegar ao Rio Grande do Sul pela Argentina. E para fazer isso ele teve que invadir a Argentina também, que não autorizou as tropas paraguaias a penetrar por território argentino. O Uruguai, que era governado já pelos colorados graças ao Brasil, tinha seus interesses alinhados com os da Argentina e do Brasil. E ele também foi invadido numa tentativa do Solano Lopes de retomada dos blancos ao poder. Assim, se forma o contexto para a Tríplice Aliança. Aqui entra a atuação da Inglaterra na guerra, que vê uma oportunidade comercial na guerra, e ao final o Brasil e a Argentina acabam super endividados com a Inglaterra, que investe nesses países, principalmente no exército brasileiro, para essa guerra. Essa necessidade emergencial do Brasil de construir um exército acarretou na convocação dos voluntários da pátria, um fator de extrema importância para a guerra, e estima-se que os voluntários da pátria mobilizaram cerca de 130 a 200 mil pessoas. Qualquer um podia se voluntariar na guerra, inclusive os escravos, e o Brasil prometeu a liberdade dos escravos pela participação deles na guerra. Isso ainda vai ter seus desdobramentos, porque os ex-escravos, agora livres e com a honra de terem o início da guerra, chegam em casa e veem que seus parentes ainda estão escravizados. Então a guerra depois teve o seu papel de pressão para a abolição da escravidão. A partir do momento que o exército começou a se desenvolver, o Brasil passou a vencer algumas das batalhas. Então o Paraguai não está mais numa posição de ataque, ele começa a entrar numa posição de defesa. As mais famosas batalhas dessa guerra foram a Batalha de Riachuelo, as margens do rio Riachuelo. A guerra começa, a Batalha de Riachuelo, onde a esquadra paraguaia é afundada. O Paraguai tinha um navio de guerra, os outros eram navios de carga ou de passageiros transformados em navios de guerra. A partir de então, o Brasil fecha o rio Paraguai, isola completamente o Paraguai do mundo exterior. E a Batalha de Tuiuti. A mais sangrenta é a primeira Batalha de Tuiuti, no território paraguaio. E é a maior batalha campal da guerra. Ela vai opor mais ou menos uns 20 mil paraguaios a uns 30 mil brasileiros, argentinos e uruguaios. O Paraguai foi derrotado, o número de baixas foi muito grande. Morreu muita gente em Humaitá, mas basicamente foi uma campanha, quer dizer, se ficou parado ali em torno da fortaleza de Humaitá praticamente 2 anos da guerra. E aí morria muita gente de doença, de más condições, de escaramuças, combates. Humaitá fechava o rio Paraguai, era uma fortaleza que havia sido construída, inclusive com auxílio de engenheiros brasileiros, e os navios brasileiros chegaram em Assunção. Um dos líderes importantes da guerra, do lado do Brasil, foi o Duque de Caxias,
que no final dessa guerra, que foi super longa e foi super sanguinária, ele abandonou a guerra, dizendo que ele não via mais sentido naquilo. Quando o Partido Conservador, que é o partido dele, ele era senador pelo Partido Conservador, volta ao poder no Rio de Janeiro, no governo imperial, em julho de 1868, em agosto, o Caxias escreve no início da guerra, dizendo que não vê mais sentido na continuação da guerra, que Solon Lopes não é mais uma ameaça. O ministro da Guerra leva essa mensagem ao imperador e o imperador manda de volta a ordem para o Caxias, que é o seguinte: a guerra continua. Quem substituiu ele foi o Conde Deu, marido da princesa Isabel, e ele foi ainda mais sanguinário, e não é confirmado se foi intencional, mas aconteceu. Ele incendiou um hospital. Ele vai contra a vontade. Ele vai praticamente forçado por Dom Pedro. A princesa Isabel escreve por Dom Pedro, ameaçando romper relações com o pai se mandasse o marido para a guerra, porque é uma guerra que aparentemente não tem fim, ninguém sabe o que vai acontecer. Foi durante esse año de la comandancia de Eu que el Paraguay fue totalmente destrozado. La quema del hospital de Piribegui. No final, no momento mais sanguinário da história paraguaia, a guerra se resume a uma caçada ao Solano Lopes, que foi traído e teve a sua posição entregue e morreu em Cerro Corá. Para muitos paraguaios, o Solano Lopes foi um herói que morreu lutando pela pátria. Um herói não só na guerra, mas pela sua luta contra o analfabetismo. Para gran parte de la población paraguaya, Maricel López sigue siendo el héroe máximo de la nacionalidad. As consequências da guerra do Paraguai foram extremamente sangrentas, incluindo crianças e mulheres que foram recrutadas no final da guerra como um último recurso. Lo que no tenemos que olvidar es que 3 de cada 4 paraguayos que estaban vivos en 1864 para 1870 habían muerto. O país foi submetido a saques, a doenças, barbaridades, degolas, fuzilamentos, estupros. Isso sempre... E a perda territorial do Paraguai foi enorme. Teve muita perda material que está até hoje com os brasileiros. O Uruguai e a Argentina devolveram esses tesouros paraguaios. O Brasil nunca devolveu. El Paraguay nunca se ha recuperado del todo de ese destrozo. Hay un resentimiento que está latente ahí con respecto a lo que ocurrió durante la guerra contra la Triple Alianza. Al paraguayo le ofende hasta el fondo del alma que hasta hoy día se insista que el Paraguay fue el culpable de la guerra, que los aliados fueron inocentes. Está en nuestras memorias, está en nuestras calles, está en nuestras plazas, está en nuestro calendario cívico anual, ¿verdad? Y también, obviamente, está en la memoria colectiva de las personas, las familias que cuentan, los pueblos que recuerdan cuando en tiempos de la guerra, tanto Uruguay como Argentina han devuelto los trofeos de guerra, cosa que todavía el Brasil ha hecho en parte. Todos los trofeos en poder del Brasil, el más caro a sus afectos, se ha devuelto. El cañón cristiano, del metal fundido de las campanas de las iglesias, porque al Paraguay en esse momento no le quedaba outro pedaço de metal. Essa é uma situação que ainda terá desdobramentos, porque ainda existem arquivos fechados que a gente não sabe, que se especula em cima e que não se sabe se um dia serão abertos. Los archivos del Brasil sobre la guerra siguen cerrados e inaccesibles. El Paraguay no entiende, pero presume que están sellados porque esos archivos indicarían que el Marqués de Olinda portaba armas y que ese fue el motivo que fue apresado.